bendito, Salvador e Tu és Senhor. bendito e glorioso. Aleluia. Eu quero saudar o povo de Deus na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos alegres porque até aqui nos ajudou o Senhor. Abra sua Bíblia no terceiro evangelista. Terceiro evangelista da nossa Bíblia cristã. Mateus, Marcos e Lucas. Vamos ao terceiro, que é Lucas. Terceiro escritor do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas, no capítulo 13 e o versículo 10. Lucas 13 e 10. Obrigado, pastor. Aleluia. Aleluia, maravilhoso é o nosso Deus. Lucas capítulo 13, versículo 10. A seguir diz assim: aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: mulher, estás livre da tua enfermidade. Em seguida, lhe impôs as mãos e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Entretanto, o dirigente da sinagoga, indignado ao ver Jesus curando no sábado, admoestou a multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Vinde, portanto, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Então o Senhor Jesus exclamou: hipócritas, porventura cada um de vós não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e leva dali para servir água? Sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em dia de sábado esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos? Havendo Jesus pronunciado essas palavras, todos os seus oponentes se envergonharam. De outro lado, o povo muito se alegrava diante de todos os sinais miraculosos que estavam sendo realizados por Jesus. Toma o seu assento, glorificando, exaltando e adorando a Cristo. Aleluia, glória a Deus. Igreja de Cristo, nós estamos diante de um acontecimento real, não é? Nos dias do ministério de Jesus. Aleluia, nós sabemos que Jesus também ensinava, pregava, falava, contava parábolas, não é? E às vezes nas sinagogas dos judeus tinha o templo lá em Jerusalém, não é? Mas também nos bairros, nas regiões mais afastadas da capital, que era Jerusalém, não é? Tinha as igrejas, nós chamamos no mundo cristão de igreja, mas os judeus, do judaísmo, chamam de sinagogas. São as comunidades de bairros, não é? Então Jesus também tinha a oportunidade de falar, de pregar, nem sempre, mas quando ele tinha, ele aproveitava para operar milagres, para abençoar as pessoas, para curar vidas, não é? E nós sabemos, nós não conseguimos, quando vamos pensar numa sinagoga, nós não podemos imaginar uma congregação cristã, uma igreja cristã, porque é muito diferente. Primeiro que os judeus não se reúnem nem no templo, não se reuniam, que hoje não tem mais templo,
não é? Não se reuniam nem no templo e nem nas sinagogas mulheres e homens juntos. Eram separados, não é? A mulher era uma pessoa de segunda classe, um ser de segunda classe. Não tinha o direito de se assentar na mesma reunião ou no mesmo salão, na mesma sala que os homens. As mulheres tinham que estar num local separada. Aleluia! Então separada dos homens. Até algumas igrejas cristãs, não é? Aqui no Brasil também copiam, não é? Este modelo de igreja, não é? Homens se sentam em um lado, mulheres se sentam em outro. Nós não vamos entrar no mérito se está certo, se está errado. Não, nós não queremos entrar nesse método. Mas existem ainda, não é? Mas no judaísmo é muito diferente. As mulheres lá no templo de Jerusalém, se nós formos pesquisando eu entre o judaísmo, no templo de Jerusalém tinha uma espécie de primeiro andar, era como um mezanino, nós chamaríamos assim, que era o espaço onde as mulheres ficavam, e o espaço que era o salão no templo, o salão de adoração, os homens podiam ficar, todos reunidos, só homens, e as mulheres no primeiro andar, uma espécie de mezanino para se separar dos homens. Aí eu fui ler e pesquisar por que isso, e aí os judeus explicam, os rabinos, que isso não é uma forma de discriminar a mulher, de maneira nenhuma, é uma forma de separar os homens das mulheres, porque para que os homens não se atrapalhem na adoração a Deus, não é? Então, essa é a explicação que os rabinos dão para essa separação entre homens e mulheres no culto a Deus, não é? Então, na sinagoga, Jesus estava lá. Ele chegou, teve a oportunidade para falar, e ele, na sinagoga, os judeus também, os rabinos ensinam que já nas sinagogas, as salas eram separadas por uma cortina, que era chamada de metzá, uma separação. As mulheres ficavam separadas em uma sala, uma espécie de cortina, e os homens em outra sala. Então as mulheres que estavam na sala delas, elas ouviam quem estava falando no púlpito, não é? Mas os homens, a prioridade eram os homens, só os homens podiam ver o pregador, as mulheres só podiam ouvir. Também os rabinos explicam, mais uma vez, que não é uma forma de discriminar a mulher, mas esse mérito nós não vamos nos apegar, porque Jesus veio com a graça maravilhosa e acabou com todo tipo de discriminação. Aleluia, louvado seja Deus. Lembram-se a mulher lá no poço, aqui a Bíblia chama de mulher samaritana. Quando Jesus puxou o diálogo com ela, ela já ficou enfesada, não é? Porque o judeu não conversava com o samaritano, embora os dois eram judeus, os samaritanos só eram mistos, né? Misturados com outros povos, e os judeus natos eram puros, diziam eles, não é? Então Jesus puxou conversa com a mulher pedindo água, e ela disse: olha, você é judeu, eu sou samaritana. Jesus sabia disso e ela também sabia, como nós sabemos quem é o paranaense, não é? E quem é o paulista, quem é o mineiro e quem é o carioca, não é? Pela linguagem, todos falamos português, mas o idioma é falado de maneira diferente, o sotaque, né? Então também Jesus sabia que aquela mulher era samaritana, e a mulher sabia que Jesus era judeu, e ela já ficou irritada. Ela falou: olha, por que você, sendo judeu, vem pedir água para mim, que sou mulher samaritana? Primeiro, outro erro também, que a mulher viu e entendeu, claro que não foi erro de Jesus, foi uma espécie de chamarisco para chamar a atenção daquela mulher, não é? Então aquela mulher falou: olha, eu
sou samaritana, eu sou mulher, o judeu não fala com uma mulher que não seja uma parente dele, não é sozinha, sem a companhia, e Jesus quebrou esse tabu e conversou com a mulher, e a mulher começou a falar, e Jesus começou a ensinar, e ela disse, olha, você fala que tem água melhor, e eu tenho interesse por essa água. Eu não quero vir outros dias aqui beber dessa água. Então me dê dessa água que você tem, para que eu não tenha mais sede. E Jesus, aleluia, explicou para aquela mulher que a água que ele tinha era água muito melhor, era água espiritual, era água que vinha da palavra de Deus, para alimentar não o corpo físico, mas para alimentar o espírito e a alma. Aleluia, louvado seja Deus. E agora Jesus está pregando na sinagoga, e ele percebe que havia uma mulher que andava encurvada, ou seja, problema na coluna, problema gravíssimo na coluna cervical, juntamente com a coluna lombar. Ela estava curvada, não podia olhar para Jesus por causa da separação do véu, não é a cortina, e ainda se pudesse, também não veria Jesus por causa da enfermidade. E Jesus, a Bíblia diz, Lucas, o médico, ele escreve, depois de pesquisar este milagre, ele escreve que Jesus chamou, ei mulher, vendo a situação dela, chamou, vem aqui, quebrou outro tabu entre os judeus. O dirigente, pastor, o pastor da igreja, o dirigente da sinagoga já ficou irritado, porque a mulher veio para frente no meio de todos, quando era proibido. Mas Jesus não estava nem aí para tabu de homem. Jesus veio para pregar o evangelho que salva, que liberta, que transforma, que cura e que dá vitória. Aleluia, veio a mulherzinha, Jesus chamou, ela veio, e olhando para o chão, não podia enxergar. Jesus veio, tadinha, não sabemos a idade dela, mas devia ser uma mulher madura, não é? E ela veio para frente como Jesus pediu, e Jesus já foi para ela e falou, mulher, você está livre dessa enfermidade. Aleluia! Aleluia! Você está livre dessa enfermidade. E mesmo assim, ela continuou enferma. Mas Jesus, Lucas diz que Jesus impôs as mãos sobre ela e expulsou o espírito de enfermidade, porque Lucas também conta que aquela mulher sofria uma enfermidade maligna, ou seja, um espírito de enfermidade. Existem pessoas que são enfermos espirituais, porque não tiveram encontro com Jesus para receber a libertação, e Jesus liberta de enfermidade espiritual, de espírito maligno, e os demônios estão aí escravizando as pessoas com espíritos de enfermidade. As pessoas que não conhecem a Deus, que não servem a Jesus, que não querem adorar a Deus, ficam sofrendo esses males, pensando que é doença comum, quando na verdade é uma enfermidade posta pelo maligno. E Jesus logo percebeu, expulsou aquele espírito de enfermidade, e Lucas diz que a mulher, voltou a se endireitar, e Lucas também narra que ela começou a glorificar a Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. E o ser humano, o personagem que mais deveria glorificar a Deus, ficou nervoso, irritado, bravo, o dirigente da sinagoga. E aí, como ele, pastor, ele não teve autoridade para falar com Jesus, aí começou a bater no povo. Ele disse, olha aqui pessoal, Deus, vocês têm domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, até as 17 horas da sexta-feira.
para vocês serem curados. E aí vocês não vêm receber a cura? Algum evangelista conta que algum dirigente de sinagoga curou alguém? Ninguém. Não curava ninguém. Como é que ele queria que o povo viesse todos os dias no culto, quando na verdade ele não tinha poder nem autoridade para curar ninguém? E no dia que Jesus estava, embora sendo no sábado, a mulher estava encurvada, escravizada por um espírito de enfermidade, um demônio montado nas costas dela. Jesus foi lá, impôs as mãos, expulsou o demônio, curou a enfermidade e ela glorificou a Deus. Aleluia. É glorioso, igreja, porque existem pessoas tão invejosas e ciumentas que quando Jesus começa a operar, ele fica triste, ou ela fica triste, quando deveria ser o contrário. Nós temos que glorificar a Deus quando nós virmos os nossos irmãos sendo abençoados, sendo curados, sendo libertos, sendo abençoados por Deus, e não ficar tristes ou raivosos porque alguém recebeu e eu não recebi. Misericórdia. Ou porque Jesus impôs as mãos e curou e o dirigente da sinagoga não tinha autoridade para isso. Aleluia. Então Jesus, já que ele, o dirigente da sinagoga, não teve autoridade de repreender Jesus, Jesus chamou de hipócrita e disse: olha, o povo não sabe, eu imagino, que Jesus quis dizer, mas eu sei que antes do sábado de manhã você foi lá, levou sua ovelha, o seu boi, a sua criação, para beber água, para dar comida, é um trabalho. E aí? Já o povo, os pobrezinhos são proibidos. Vocês ensinam que eles não podem fazer isso, mas você fez, você faz. E agora, uma mulher que estava atormentada por espírito maligno de enfermidade, demônio nas costas dela, e eu não podia libertá-la, ela também é filha de Abraão. Aí a multidão, aleluia, se alegrou, falou para os judeus que é filho de Abraão, é uma vitória. O povo foi às alturas, adorou a Deus. E o dirigente da sinagoga e os inimigos, oponentes de Jesus, ficaram envergonhados. Aleluia. Então, na verdade, Jesus tem poder sobre a enfermidade, mesmo que seja maligna, ou de caráter espiritual, ou de caráter diabólico, não é? Jesus tem poder para curar. Aleluia, porque ele tem poder contra toda e qualquer enfermidade. É verdade, Jesus, eu creio nisso. Jesus a viu, impôs as mãos, libertou-a e restaurou a sua postura física. Aleluia, louvado seja Deus. Então, entre os judeus, as mulheres tinham que ficar separadas, os homens tinham prioridade, mas quando Jesus chegou com a graça, ele quebrou esse tabu e mandou que a mulher viesse na frente, no meio de todos, para que ela servisse de exemplo para os demais. Jesus falou: agora ela é filha de Abraão também, como vocês são. Então eu curo, eu liberto, eu abençoo e dou vitória, porque eu sou filho de Deus. Aleluia. Igreja do Senhor, o que aprendemos com isso é que não importa se você está sendo discriminado, não importa se acontece isso, se você está sendo colocado como menor, não importa, para Jesus não importa o status, para Jesus o que importa é confiar nele. Quando o homem obedeceu, quando ele chamou a mulher poderia falar: não, mestre, por favor, não posso ir aí. Aí é o lugar dos homens, não posso chegar aí. Eu não vou, não. Ela tinha o direito de fazer isso. Mas quem precisava ser liberta, ela sabia, era ela. E ela não olhou para ninguém. Ela veio à frente, recebeu o milagre
Aprenda. Não olhe para fulano nem para fulano. Se você precisa, continue clamando ao Senhor. Porque Jesus tem poder para lhe conceder a bênção que você necessita. Mas se você colocar, olhar, mas eu sou menor, é nada. Nós somos todos iguais. Amém? Que Deus abençoe. Aplauda o Senhor Jesus. Muito obrigado.